Você pode estar se perguntando por que, entre tantos livros da Bíblia, você escolheu o livro de Jó. Foi porque eu estava conversando com um jovem muito dedicado, um jovem da igreja e tal, e nós estávamos conversando, uma conversa muito casual e conversando, entramos em assuntos da Bíblia e tal. Acabamos entrando no assunto de Jó, do livro de Jó. Isso despertou em mim o desejo de trazer para vocês também um pouco do que rolou na nossa conversa e a importância de nós sabermos algumas coisas interessantes sobre o livro de Jó. Então é por isso que eu estou trazendo o livro de Jó hoje para a gente pensar nele. Então preste atenção, vamos entrar agora no assunto. Talvez você conheça, se você não conhecer, você de repente de posse de uma Bíblia, você pode abrir lá no primeiro capítulo do livro de Jó. Primeiro capítulo, a partir do primeiro verso ou versículo do livro de Jó. Lá, o autor do livro de Jó, ele diz o seguinte, ele começa a transcorrer sobre a história de Jó e ele começa a escrever a partir do primeiro capítulo a história de Jó. Então diz lá o narrador: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó era homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, Jó tinha tantos filhos, Nós entendemos aqui que não foi Jó que escreveu este livro. E isto deve ficar sobre a mesa a partir de agora. Não foi Jó que escreveu o livro de Jó. Que isto fique sobre a mesa. Alguém está contando a história de Jó. Alguém está relatando a história de Jó. Todo o livro de Jó, capítulo por capítulo, se você for prestar bastante atenção, você vai perceber que não foi Jó que escreveu aquele livro. Alguém está contando a história de Jó naquele livro de Jó. Preste bastante atenção ali a partir do primeiro capítulo. Vamos deixar isto sobre a mesa. Isto tem que ficar claro para que você entenda muitas coisas que nós vamos falar para frente. Jó não escreveu o livro de Jó. Outra pessoa, possivelmente um judeu, possivelmente alguém da linha judaica, tem escrito, um poeta judeu, alguém escreveu aquela história de Jó, mas uma coisa é completamente certa: não foi Jó que escreveu aquele livro. Vamos para frente? E daí você deve estar se perguntando assim: ué, mas quem escreveu o livro de Jó? Não sei, ninguém sabe. O escritor não deixou ali escrito, ali não encontra-se em lugar nenhum quem escreveu. Alguém escreveu o livro de Jó. Subentende-se que foi um judeu, porque ele fala ali, usa o nome de Yahvé, etc. Então entende-se que foi um judeu, que fora um poeta, que foi... Alguém escreveu aquela história ali, mas a verdade é que não foi Jó. E quem foi que escreveu? Ninguém sabe. Não há isso nos autos da história. Não há isso nas universidades. Não há isso em biblioteca nenhuma do mundo. Porque ele teve o cuidado de escrever tudo sobre a história de Jó. Mas ele não identificou-se, porque também ele não achava que este livro fosse chegar nas mãos de pessoas depois de tantos milênios. Preste atenção. Nós precisaremos deixar outra coisa sobre a mesa. O judeu, ele não acredita até hoje no diabo, em Satanás. Ele não acredita em inferno, essas coisas. Principalmente naquela época, que os judeus eram sacerdotes, eles eram, como são até hoje, bem sérios naquilo ali. Quando esse escritor, que pode ter sido um possível judeu, um possível sacerdote, escreveu a história de Jó, quando ele coloca ali, e veio no meio deles também Satanás, na verdade, ele não usou essa palavra Satanás. Satanás é quem escreveu isso aí. Entendeu? Porque ele pode ter colocado, e veio no meio deles um filho bastardo, um inimigo.
veio no meio deles um Bene Elohim, veio no meio deles um adversário. Quando ele colocou isso, ele não pensou na sua cabeça em diabo, em Satanás, em demônio, em inferno. Ele não pensou, porque ele não acredita nisso. Ele não acreditava nisso. Então, diabo, Satanás, aqui, presta atenção, deixa isso sobre a mesa. Foi um erro de tradução para as línguas do lado de cá. Europeia, americana, portuguesa e etc, etc. Tá bom? Foi um erro de tradução. Porque Satanás não poderia ter sido escrito por um judeu que não acreditava nele naquela época. Fique isto sobre a mesa. A essa altura, você já deve estar me olhando de olho e de boca torcida. Você já deve estar me olhando estranhamente. Mas lembre-se que nós deixamos lá atrás, que eu pedi para que você deixasse lá atrás sobre a mesa, que não foi Jó que escreveu este livro de Jó. Alguém escreveu este livro. Alguém narrou essas coisas da história da vida de Jó. Não se esqueça disso. Não se esqueça também que o judeu, ele não acredita em Satanás. Ele não acredita em demônio, em diabo. Principalmente naquela ocasião. De modo que dificilmente ele colocaria Satanás e diabo no livro de... Ah, mas já está aí, está escrito aí. Mas houve aí um erro de tradução. Vamos dizer assim, um erro de tradução. Vamos colocar assim, para não sermos tão agressivos. Vamos colocar assim, houve aí um erro de tradução que trouxe Satanás e diabo para o Velho Testamento, para dentro do livro de Jó. Não deixe essa carta que está sobre a mesa, essas duas cartas, caírem no chão. Segura aí. Então vamos aprofundar um pouco mais este raciocínio, gente. Pare, pense comigo. Pense. Bota sua cabeça para pensar. Pense. Você não precisa deixar de crer. Você precisa só pensar. Se você quiser acreditar, continuar acreditando, não tem problema. Continue acreditando, mas pare e pense. Vamos lá, eu vou descer um pouquinho mais ao canal do Dente. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, dava as suas ofertas pelos seus filhos, etc e tal. E de repente, num dia só, Jó perde filhos, perde filhas, perde camelo, boi, jumentos, ovelhas, empregados, servos. Num dia só, Jó perde tudo. Jó perde tudo em apenas um dia. Mas notem o que eu falei lá atrás. Prestem atenção. O escritor do livro de Jó, ele está controlando a história. Presta atenção. No final de tudo, o escritor diz ali que Jó coloca uma frase: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O narrador do livro de Jó agora, ele vai fazer que a partir do diálogo de Deus com, digamos, Satanás, vamos seguir a história. Vamos acompanhar a história agora. Ele, a partir de um capricho de Satanás, Deus atende ao capricho de Satanás e agora Jó é tocado na sua saúde, é tocado na sua carne, é tocado nos seus ossos, com enfermidade, com dores. Ele tinha que se coçar com cacos de pedra, digamos, hoje seria telha, tijolo. Ele tinha que se coçar com pedras, seio cheio de chagas. Jó então fica terrivelmente doente. Agora Jó perde a sua mulher, a sua esposa, abandona-o. Além de tudo, Jó sofre a acusação dos amigos, que diz que ele está nessa situação porque ele estava em pecado. Por isso que aquilo tudo lhe sobreveio. A Bíblia diz que Jó, aliás, Jó, o livro de Jó, o autor do livro de Jó, o escritor do livro de Jó, diz que Jó encheu-se de tumores malignos da planta do pé ao fio da cabeça. Imagine o que é isso.
encheu-se de tumores malignos. Além de ter perdido tudo, os filhos, a casa, perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu tudo. Ele ainda foi cheio de tumores malignos da planta do pé ao fio da cabeça. Perdeu tudo, inclusive a saúde. E lá no capítulo 3, Jó então começa a lamentar-se. O autor leva Jó a lamentar-se, a lamentar o dia em que nasceu. E aí começa então as murmurações de Jó, começa então as reclamações de Jó. Agora, o livro de Jó vem relatando as murmurações de Jó, as reclamações de Jó, e com toda razão, né? Com toda razão, imaginem, porque nós temos a tendência de achar que tudo foi muito fácil para Jó. Nós somos insensíveis, a gente não está nem aí para a dor do outro, não. A gente acha que foi como o moço falou para mim. Não, mas essas coisas que aconteceram na vida de Jó foi permissão de Deus. Mas como eu disse lá atrás, a gente encara facilmente assim porque não é na nossa vida. Na vida de Jó ou na vida de qualquer outro pode acontecer, foi permissão de Deus. Mas quando é na nossa, a gente questiona, por que Deus deixou isso acontecer? Com certeza você vai questionar. Mas Jó então entra agora, a partir de ter perdido tudo e ter ficado doente, Jó entra num estado de reclamação, de murmuração, e os amigos em cima, você está em pecado? Não, não estou em pecado, eu não pequei. E vai por aí fora. Todo o livro agora vai ser a partir das murmurações de Jó. O autor do livro de Jó agora leva Jó a encontrar-se com alguém muito cruel. O autor do livro de Jó, o narrador, ele leva Jó a encontrar-se com alguém que, na concepção de Jó, que nem conhecia Satanás, nem sabia da existência de diabo, nem de Satanás, nem de nada. O autor agora leva Jó a encontrar-se com alguém que era o seu Deus, mas que para Jó, esse Deus que ele descobriu, para ele, esse Deus foi mau. Foi ruim. E além de tudo, segundo o narrador, esse Deus vem com Jó todo alquebrado, falido, ruim psicologicamente, ruim de doença, ruim de tudo. Jó, os amigos, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo, e Deus ainda vem. Isso, o narrador fazendo com que Deus fale para Jó. Onde você estava quando eu criei a terra? Cala a boca. Quem é você? Você é um verme. Onde você estava? Quem fez a boca do homem? E vai por aí afora. Deus começa, então, ao invés de cuidar de Jó, Deus começa a maltratar Jó com palavras. Segundo o narrador, o escritor do livro de Jó faz isso com Deus. Diz que Deus agiu assim. Querido, seja sincero. Você acredita mesmo que Deus faria isso? Claro, sob a tutela da religião que está dentro da sua cabeça, você vai dizer, Deus age da forma que ele quer. Mas olhe bem a situação de Jó. Olhe bem a situação de Jó. Agora olha bem para a cara do Jesus que você diz que aceitou. Olha bem para Jesus que você diz que ama você. Você acha que Deus agiria assim com Jó? Entenda, como eu disse lá atrás, este livro não foi escrito por Jó. Foi escrito por um autor desconhecido por todos nós até hoje. Então, depois desse encontro cruel de Deus com Jó, neste momento difícil da vida de Jó, que Jó não entendia, não entendeu, depois de ter perdido tudo, mulher, amigos, filhos, tudo, ele ainda encontra-se com Deus e Deus quase que o xinga. Deus quase que acaba de despedaçá-lo, de moê-lo. E aí no final aqui no capítulo 42, que é o último capítulo do livro, Jó diz para Deus, olha, eu estou reclamando, eu estou falando, porque eu achava que eu podia contar com você. Porque eu ouvi falar que você era bom.
Mas agora que os meus olhos te veem, eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. O Jó está dizendo aqui, o que o escritor de Jó está dizendo aqui, é que Jó se arrepende de ter ouvido falar desse Deus. As mensagens dos pregadores são mensagens lindas, belas, maravilhosas. Não, porque Jó antes não conhecia Deus, agora só conhecia de ouvir falar, agora ele conhece porque os olhos veem. Não, o Jó, ele dá uma lapada nesse Deus do escritor de Jó. Ele diz, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, por isso que eu acreditava em você. Mas agora que os meus olhos te veem, você deixou eu passar por isso tudo e agora ainda vem me batendo? Eu me arrependo no pó e na cinza. Me arrependo de ter nascido. Me arrependo de ter te conhecido. Essa é a grande verdade. Que o autor do livro de Jó aqui no final nos traz e nos mostra essa realidade que os religiosos não querem aceitar, não querem ver, não querem falar para você. Que aqui Jó briga com Deus e briga feio. Chama Deus na conversa, olha olho no olho e fala assim, eu me arrependo de ter acreditado em você. Eu me arrependo no pó e na cinza. Me arrependo de ter nascido. Me arrependo de ter conhecido você, de ouvir falar. Porque agora que eu sei que você é capaz de fazer tudo o que você fez comigo, os meus olhos te veem. Então eu me arrependo no pó e na cinza. Embora o narrador do livro de Jó traga uma reflexão profunda acerca de tudo que ele viveu, de seu diálogo com Deus, embora essa reflexão seja profunda, a história de Jó seja linda em um certo sentido, triste e dolorosa, mas é uma história bonita. Porque no final, o autor ele encontra uma saída para fazer com que Jó não morresse no total desgosto, desprezo, tristeza. A saída do narrador foi fazer com que Deus devolvesse a Jó tudo de volta, tudo em dobro. Camelos, casas, riquezas, filhos, filhas, etc, etc, etc. Agora me diz uma coisa, qual pai que vai ser feliz, embora tenha outros filhos no futuro? Qual pai que vai viver com completa felicidade, sabendo que seus jovens filhos do passado morreram do nada, num dia só, todos eles? Mas o autor, ele encontra essa saída. Cobre Jó de benécias. Querido, você é bobo para acreditar nessa história de Jó? Você é tonto para acreditar que essa história é verdade? Você não consegue pensar, raciocinar que isso é uma poesia, que isso é um livro de contos, que isso não aconteceu? Olha aí, está na sua cara, está diante de você. A história de Jó não aconteceu de verdade. Não aconteceu no chão da vida. Aconteceu na cabeça de um escritor. Mas Jó não existiu no chão da vida. Aquilo foi uma história que alguém inventou da sua cabeça e narrou, escreveu. E os sacerdotes colocaram ali com uma intenção. Esse livro ele tem uma intenção. Note que ele tem uma intenção. A intenção é: sofra calado, não reclame, que no futuro Deus vai te dar tudo em dobro. Dê oferta, no futuro Deus vai te dar tudo em dobro. E tudo que acontece é permissão de Deus. Você é trouxa para acreditar nessa história de Jó? Bem, se quiser acreditar, acredite. Mas se eu fosse você, eu dava uma pesquisada. Dava uma analisada, dava uma olhada para ver se o louco sou eu. Para ver se eu que sou maluco. Dá uma olhada, corre atrás para ver. No entanto, não devemos achar que a Bíblia mentiu para nós. A Bíblia não mente, no sentido de que a história que ela conta é a história que está relatada ali. A história de Jó
Não tem problema nenhum em dizer que a história de Jó não aconteceu, como a parábola das 10 virgens, como a parábola do filho pródigo, como outras parábolas que foram contadas, mas para servir a exemplo de alguma coisa que queria ser dita, como uma metáfora. Não tem problema nenhum. A Bíblia, ela não diz para você que aquilo é verdade. Os homens é que disseram para nós que aquela história de Jó é verdadeira. A Bíblia não diz isso. Vê se a Bíblia diz isso. A Bíblia não diz isso para ninguém. As pessoas é que colocam palavras, digamos assim, na boca da Bíblia. Não fique decepcionado com a Bíblia. Ela não tem culpa. A culpa é dos homens, que às vezes não falam as verdades que contém dentro da Bíblia. Nesse caso, a verdade aí é que o livro de Jó é uma história, é um conto, é uma parábola, é uma poesia. O livro de Jó foi posto ali, está colocado ali por sacerdotes, para aplicar algumas didáticas, algumas lições, para que pudéssemos ter algumas visões, alguns ensinamentos nesse caminho. Número 1, sofra calado. Número 2, não murmure. Número 3, tudo que acontece é da permissão de Deus. Espere, que ele te dará tudo em dobro. Esse ensinamento é uma covardia sacerdotal. É uma covardia sacerdotal. Mas isso é ensinado até hoje, tendo Jó como exemplo. E é por isso que, se eu disser que a história de Jó não aconteceu, o argumento fica fraco. Entendeu? O argumento fica fraco como recepção da mensagem. Não, peraí, mas... Entendeu? Isso aí não aconteceu. Mas peraí. Não, então eu tenho que deixar as pessoas acreditarem que aconteceu. Porque aí fica mais fácil de catequizar as pessoas ao sofrimento, ao flagelo, à desgraça. Aceitar todas as coisas sem murmurar. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber outros vídeos. Compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, com o seu pastor. Um grande abraço, tudo de bom. Espero que você tenha entendido.